Salve galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal Brasil de Dentro e esse é o primeiro vídeo da série das lentes do canal, para a gente entender um pouquinho melhor como a gente vai enxergar as coisas por aqui. Bora lá? Estados Unidos? Ai, lá sim tem liberdade. Que na China? Nossa, lá sim tem organização. Cada modelo cobra um preço diferente e quem paga é a natureza humana. Vamos olhar para isso sem julgamentos, porque talvez não tenha caminho certo ou errado, apenas diferente. Por vezes a gente sempre cai nessa comparação, né? Aquele país é melhor, aquele país é pior. Aqui isso não funciona, mas lá aquilo funciona. Mas é perigoso a gente julgar, né, os lugares sem entender a história que construiu aquele lugar. É como se a gente olhasse para uma fotografia e julgasse uma pessoa sem entender toda uma história de vida daquela imagem. Se a gente começar a entender isso, fica mais fácil parar de julgar e começar a compreender como o mundo se organiza de verdade. E isso muda completamente a forma como a gente olha para o Brasil também. Vamos pegar aqui duas potências mundiais clássicas de serem usadas como exemplos para a gente poder contextualizar o que a gente vai tratar aqui. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos surgem na junção de povos diferentes num território novo, com baixa centralização de autoridade. A experiência de colonização, fronteiras abertas e independência política fortaleceram a ideia de que cada indivíduo é livre para seguir seu caminho. Você decide a sua vida, você constrói a sua jornada. Mas também gera outra coisa: saúde cara, educação cara, desigualdade forte, pressão constante. Ou seja, a liberdade máxima cobra o preço da solidão. Já a China foi moldada pela necessidade de organização. Durante séculos, muita gente precisou conviver junta, coordenando produção, garantindo alimento, estabilidade. Quando muita gente depende uma da outra, o coletivo é o que vira prioridade. Então a China seguiu praticamente a lógica oposta. Ordem, planejamento de longo prazo que envolve a vida de gerações de pessoas, infraestrutura gigantesca, crescimento acelerado. Mas aí o preço é outro, a liberdade individual. Então a gente tem mais controle, mais padronização das coisas, e aí quando a gente tem a ordem máxima, ela cobra o preço da autonomia. Então o que a gente consegue concluir disso? Onde a sobrevivência social depende da cooperação, a prioridade passa a ser o coletivo. Onde a sobrevivência precisa de autonomia, nasce a priorização da liberdade individual. O interessante é que nenhum desses modelos foi escolhido agora. Eles foram sendo moldados ao longo da história de cada território. É igual um pêndulo. Uma sociedade vai para a liberdade, a outra vai para a ordem, e cada movimento resolve um problema. E cria outro. Nenhum modelo é perfeito. Liberdade total gera desigualdade. Ordem total gera controle excessivo. E cada sociedade escolhe, conscientemente ou não, o preço que quer pagar. E você, escolheria o quê? Mais liberdade, mesmo com caos, ou mais ordem, mesmo com controle excessivo? Uma dica, não tem resposta certa. Mas agora vamos falar do que realmente importa para esse canal, do Brasil. E aí, qual que você acha que foi o eixo histórico de construção desse país? Uma dica, hein? Não foi nem liberdade individual e nem projeto coletivo. O Brasil foi construído em cima de outra lógica. Tempo! Se você respondeu vantagem, você acertou. Sim, o Brasil foi construído pela lógica da vantagem. Sabe aquela coisa de passar na frente, ganhar do outro, se virar? Inclusive tem um ditado bem famoso que rola por aí. Seus amigos querem te ver bem, mas eles não querem te ver melhor do que eles. Desde a colonização, tirando vantagem já dos povos originários, ouro por espelhos, séculos inteiros marcados por gerações de pessoas com trabalho escravo, uma sociedade dividida desde o começo entre os que mandam e os que obedecem, uma sociedade onde o poder nasce da desigualdade. Nossa, esse assunto é muito desconfortável. Vamos lá. Isso é muito importante. Onde
onde quem manda não tá nem aí para teorias, filosofias, intelecto, esquerda, direita. No fim das contas não importa, porque quem manda sou eu. A lógica vira, se eu tiver vantagem, eu ganho. Se eu não tiver vantagem, eu perco. Não tem nada a ver com coletivo, ordem, muito menos sobre liberdade. É tudo sobre sobrevivência. E isso está em tudo. Na fila furada, na carteirada, no jeitinho brasileiro de resolver as coisas, na influência, no favorecimento. Não é uma simples corrupção, é uma cultura histórica, enraizada, com séculos de construção. Talvez o mais importante seja perceber isso. Nenhuma sociedade nasce do nada. Todas elas são resultados de dores antigas que viram comportamentos permanentes. Quando uma sociedade puxa mais para a liberdade, outra para a ordem, outra para a vantagem, não é que uma é melhor e a outra é pior. Elas apenas são resultado das histórias que carregam. Entender isso muda uma coisa. A gente para de julgar e começa a compreender melhor. E quando a gente compreende melhor, fica mais fácil de escolher um caminho novo. Talvez o futuro não seja sobre escolher um caminho ou outro, mas equilibrar o que a gente encontra de melhor no que a gente já conhece. No próximo vídeo a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa questão do indivíduo e do coletivo. Se você se interessa por essas conversas, se inscreve no canal, curte esse vídeo, acompanha o nosso trabalho. Muito obrigado. A experiência de colonização, fronteiras... Que tira... Vai lá. Eu acho que eu terminei.